Bem, hoje o assunto é porcentagem. Um assunto importante que está presente aí nos vestibulares, nos concursos, principalmente no nosso dia a dia. Para iniciar, a gente vai falar das diferentes representações da porcentagem. Em primeiro lugar, o que vem a ser porcentagem? Porcentagem é a razão que pode ser representada através dos símbolos porcentagem, né, que pode ser representado através de uma fração ou até mesmo de um número decimal. Ora, imagine que se nós tivermos 35%, né, se a gente quiser escrever isso aqui numa fração, nós teríamos 35%, 35 por 100. Ou, se a gente fizesse ou efetuasse essa divisão, nós teríamos o quê? Um decimal que seria 0,35 ou 35 centésimos, né? Então, para qualquer outro decimal, se tivermos qualquer um outro decimal, por exemplo, 0,15, né, ou 15, que na verdade fazendo a leitura seria 15 centésimos, nós poderíamos utilizar aqui a escrita da fração, ou seja, 15 centésimos para a gente seria 15 por 100, que é igual a 15%. Então, nós teríamos, então, a, a seguinte situação, 0,15, né, que seria o 15 centésimos, 15 por 100, que seria equivalente a 15%. Tá? No cálculo da porcentagem, nós podemos utilizar algumas maneiras de efetuar esse cálculo. A primeira seria a regra de 3. A segunda seria o cálculo proporcional. E uma terceira, a multiplicação por um decimal. Observe, o exercício nos traz a seguinte informação. Em um concurso público para auxiliar de enfermagem, 3.300 candidatos eram do sexo masculino, enquanto o sexo feminino representava 45% do total de candidatos. Observe que ele forneceu o número de pessoas de candidatos para o sexo masculino. E, para o feminino, ele nos forneceu a porcentagem, e não o número de candidatos. No dia da prova, faltaram 12,4% do total de inscritos. Com base nos dados representados, responda às questões propostas. Vamos a ela. Aqui você tem o gráfico que mostra que 45% é feminino e o masculino ele não mostra, mas nós podemos tirar isso através de um simples cálculo. Tá? Qual é a porcentagem do total de candidatos correspondente ao gênero masculino? Vamos lá. O total de candidatos representa o nosso 100%. Ora, se o nosso 100% é o total, então nós poderíamos tirar do 100% a quantidade de pessoas do sexo feminino, que nós teríamos 55, né? 100 menos 45, 55, que daria 55% eram do sexo masculino, que corresponde para nós aqui a 3.300 candidatos, como diz o enunciado, ok? Observando aí no item B, nós teríamos quantas pessoas do sexo feminino se inscreveram no concurso. Ora, vamos ver. Fazendo aí uma regrinha de 3, né, no primeiro cálculo, nós teríamos que 55% corresponde às pessoas, né, do sexo masculino, como diz lá o enunciado. Nós achamos os 55% aqui. Ora, 45% então seria do sexo feminino. Se eu efetuar esse cálculo, né, nós teríamos aqui um total de 2.700 candidatos. Então, fazendo aqui, ó, 45 vezes 3.300 dividido por 55, uma regrinha de 3, multiplicação, como a gente diz em cruz. Tá? Esse seria o primeiro cálculo. Observe a segunda maneira de resolver, utilizando o cálculo proporcional. Observe, se 55% corresponde a 3.300, ora, a gente poderia tirar aí uma situação fazendo uma simples divisão, por exemplo, por 55 dos dois lados. Ora, se eu dividir aqui por 55, eu vou obter aí o quê? 1% e do lado de cá eu vou obter 60. Ora, da mesma maneira, eu posso fazer o seguinte, pego esse 1% e esse 60% e vou multiplicar por 45, que é o que eu quero, que é do sexo feminino. Ora, 45 vezes 1 dá 45 e 45 vezes 60 dá 2.700. Então, aqui nós teríamos 2.700 pessoas do sexo feminino. Uma terceira situação seria utilizando
a multiplicação por um decimal. Ora, se 55% dos candidatos são masculinos, então nós teríamos que 55% é 55 por 100, que é 0,55. Sendo x o total de pessoas, né, que nós não temos o total de pessoas, então nós vamos chamar de x, poderíamos fazer o seguinte, fazendo uma multiplicação de um decimal, por exemplo, 55% ou 0,55 vezes o total de candidatos, é igual a 3.300, que é o que nós temos, como diz o enunciado. Então, passando para cá, dividindo, nós teríamos 3.300 por 0,55, que daria 6.000 participantes. Ora, desses 6.000 participantes, eu poderia achar aqui os candidatos femininos, que seria 6.000 de menos 3.300, que daria 2.700 candidatos. Observe que todos os três casos a gente obtém o mesmo valor e não poderia ser diferente. Portanto, 2.700 pessoas eram do sexo feminino. Observe o item C. Qual a porcentagem de pessoas que fizeram a prova? Observe. No enunciado, a gente verificou que faltaram no dia da prova 12,4% das pessoas inscritas. Então, a gente observa que 100 menos 2,4, né, o 100%, menos 12,4 daria 87,6%. Tá? Então, esse seria a porcentagem de pessoas que fizeram a prova, 86,7%. Ora, quantas pessoas fizeram a prova? Bom, isso aqui é o total em porcentagem. A gente tem que achar em número de pessoas. Observe, como a gente sabe que 87,6 fizeram a prova, então a gente basta fazer o quê? Que 87,6 do total de candidatos, ou seja, 87,6% de 6.000 é uma multiplicação de um decimal, né, por um número, no caso 6.000. Ou seja, 87,6 por 100 vezes 6.000, que é 0,876 vezes 6.000. Portanto, o total de participantes seria 5.256. Ok? Então, é assim que a gente faz o cálculo, né, para a quantidade de pessoas que fizeram a prova. Ok? Bom, agora a gente vai ver as atividades, né, que estão lá na página 47 da sua apostila. Vamos lá. Primeiro exercício. O primeiro exercício, ele traz o seguinte. Uma pesquisa realizada com 600 jovens de uma escola sobre os gêneros de filmes favoritos registrou que 11,5% dos entrevistados escolheram a comédia, 20% preferiram a ficção científica, 15% optaram por aventura e 30% escolheram terror. O restante do grupo respondeu outros gêneros. É óbvio que se a gente somar todos esses caras aqui, né, a gente vai obter uma porcentagem que não é o nosso 100%, porque o nosso 100% vai completar aqui com outros gêneros. Então, quantos jovens optaram por filmes de ficção? Observa. Se a gente tiver a seguinte situação, utilizando o raciocínio de proporcionalidade, nós vamos ter que 100% seria 100 pessoas. Né? 600 pessoas, perdão. E se eu observasse, eu poderia dividir por 10 dos dois lados. Fazendo aqui o cálculo de proporcionalidade, nós teríamos 10, né? 100 dividido por 10, que dá 10, 600 dividido por 10, que dá 60. Aí, da mesma forma, a gente poderia multiplicar por 2. Por que por 2? Porque a gente está querendo saber ficção científica, que para nós representa 20%. Ficção científica. Se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter os 20%. E aqui, por 2, eu teria a proporcionalidade para 20%. Ou seja, então nós teríamos um total, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 60, 120. E teríamos aqui um total, né, de pessoas que optaram por ficção científica igual a 60%. A 60 pessoas. Ok? O item B nos traz a seguinte situação. Quantos jovens responderam outros gêneros? É natural que a gente tirou lá, né, comédias, ficção, aventura e terror somando, deu um total de 76,5%. Se a gente tirar do 100%, a gente obtém outros gêneros, que daria um total de 23,5%. Tá? Então, se eu quero saber
do total, quantos jovens responderam outros gêneros, então a gente teria 23,5% dos jovens, né? Bom, se eu quero a quantos jovens, né, eu vou ter que fazer novamente a multiplicação de um decimal, né, por um número. Então aqui eu teria 23,5 por 100, né, que daria 0,235 vezes 600, que dá 141 jovens. Okay? Então, 141 jovens responderam outros gêneros. Ok? Bom, observando agora o segundo exercício. Uma empresa de alimentos está selecionando candidatos a uma vaga de gerente de controle de qualidade. Dos 156 entrevistados, 30 são mulheres. Dessas, 20% têm especialização na área. Determine o percentual de mulheres que concorrem à vaga e não têm a especialização nessa área. Observe que ele forneceu a quantidade, né, de especializados, 20%. Vamos lá. Então, se 20%, né, são especializados e são 30 mulheres, então 20%, né, de 30 vai nos dar 20 por 100, né, 0,2 vezes 30, que dá 6 mulheres com especialização. Se eu tenho um total de 30, então eu tiro 6, né, e vai dar o 24 mulheres sem especialização. Okay? Então, do total, nós teríamos 24 que não têm especialização na área de controle de qualidade. Exercício 3. Uma empresa concedeu uma bonificação de 10,5% sobre o salário dos empregados em determinado mês como recompensa pelo aumento na produção. Considere que um empregado recebeu de bonificação R$ 283,50. Quantos reais o empregado recebeu de salário nesse mês? Observe que 10,5% corresponde a R$ 283,50. Ora, aqui a gente poderia usar uma regrinha de 3. Se 10,5% corresponde a R$ 286,50, quanto seria o 100%? Ora, aqui uma regrinha de 3, aquela multiplicaçãozinha em cruz, né, que a gente poderia efetuar, nos daria o seguinte, 10,5 vezes x e 100 vezes 283,50. Isso nos daria R$ 2.700. Reais. Tá? Então, quantos reais o empregado recebeu de salário? Um total de R$ 2.700. Ok? Olha o exercício 4. Uma escola oferece a seus 980 alunos a formação em uma entre 3 línguas estrangeiras, inglês, francês ou espanhol. Os alunos que optarem por mais de uma língua devem pagar a parte pela escolha. Sabe-se que, do total de alunos, 69% escolheram 2 línguas, 16% 3 línguas, e o restante optou por somente uma língua estrangeira. Quantos alunos optaram por estudar apenas uma língua estrangeira? Observe que, novamente, a gente tem a quantidade de pessoas a porcentagem de pessoas que escolheram 2 línguas e de 3 línguas. Ou seja, quem escolheu apenas uma língua, nós não temos a porcentagem, mas dá para tirar. Observe que se a gente tem 69 escolheram 2 línguas, com mais 16 que escolheram 3, nós teríamos um total de 85%. Se eu tirar 100, né, que é o total, se eu tirar 85, eu obtenho os 15%, né, que escolheram apenas uma língua. Então, logo 15% optaram por apenas uma língua estrangeira. Se eu quero saber o total de pessoas que escolheram a quantidade, a língua estrangeira, apenas uma língua estrangeira, então nós teríamos 15% de 980. Novamente, a gente cai num decimal vezes um número, que seria 15 por 100, né, os nossos 15 por 100, que é igual a 0,15 vezes 980. Então, isso daria um total de 147 pessoas que escolheram ou optaram somente por uma língua estrangeira.
Então, esse seria o exercício 4. Em uma pesquisa realizada com 2.000 jovens sobre sua preferência esportiva, 550 deles responderam que preferem futebol. Qual é a porcentagem dos entrevistados que preferem outro tipo de esporte, considerando que todos escolheram apenas um esporte? Ora, novamente, a gente vai obter o seguinte: 200 menos 550 dá 1.450, ou seja, são 1.450 jovens que preferem outros esportes. Tá? Então, qual é a porcentagem de entrevistados que preferem outro tipo de esporte? Então, 1.450 dividido por 2.000 pode ser feito assim, que daria 0,725, que é, na verdade, 72,5%. Ou a gente poderia fazer por uma regrinha de 3. 2.000 corresponde a 100%, 1.450, x. Então, nós teríamos x, 1.450 vezes 100, dividido por 2.000, que daria 72,5%. Okay? Então, portanto, 72,5% dos entrevistados escolheram outros esportes. Então, esse seria aí o nosso exercício 5 da sua apostila. Okay? Vamos lá para o exercício 6, um exercício que caiu no vestibular, no Itaú, né? E ele diz o seguinte: em um supermercado, um determinado produto que custava R$18 teve um aumento, passando a custar 23,40 centavos, 23,40. A taxa de reajuste sobre o preço antigo foi de quanto? Observe o seguinte: a porcentagem e o preço. Observe que eu posso fazer assim. Se R$18 é o meu 100%, né? Ora, quando eu faço o cálculo de 23,40, quanto será a porcentagem? Novamente, uma regrinha de 3. Essa regrinha de 3 nos leva a concluir que 100 vezes 23,40, ou 23,4, né, dividido por 18, daria 130. Ou seja, 130 menos 100 daria 30%. Então, essa seria a forma de resolver. Tá? Ou de uma outra maneira, se eu pegar, por exemplo, 23,40 e dividir por 18, eu observo que dá 1,3. Ora, 1,3, se a gente tirar de 1, dá 0,3. Ora, esse 0,3 ou 0,30 é, na verdade, 30%. Ou seja, novamente a gente cai no mesmo resultado. Um exercício simples, né? Mas que caiu aí no vestibular. Olha o exercício 7, pessoal. Ele diz: a estreia de triatlo nas Olimpíadas deu-se em 2000, na cidade de Sydney, Austrália, com a distância que é conhecida como triatlo olímpico: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Em relação à distância total percorrida pelos atletas, a corrida representa aproximadamente quanto? Ora, primeiro nós vamos calcular quanto que o atleta percorre. Então, essa distância total percorrida seria, o 1,5 km de natação, o 40 km de ciclismo, e 10 km de corrida. Isso daria um total de 51,5 km. Novamente, fazendo uma regrinha de 3, nós teríamos porcentagem e distância. Bom, 51,5 quilômetros corresponde a 100%. Logicamente, como nós estamos querendo 10 quilômetros, que na verdade para nós é o quê? A corrida, já que ele pergunta aqui em relação à distância total percorrida dos atletas, a corrida vai representar quanto? Ora, então ele traz aqui, 10 quilômetros. Regrinha de 3, novamente, a gente faria 100 vezes 10 dividido por 51,5, que daria 19,42%. Então, ou de outra maneira, ou assim, observe, distância correspondente dividida pelo total. Qual foi a distância correspondente dividida, qual a distância correspondente dividida pelo total? Então, eu teria 10 dividido por 51,5, que daria 0,192, que para nós, fazendo a transformação, ficaria 0,92, que seria 19,42 por 100,
ou 19,42%. Então, esse seria uma outra maneira de resolver o mesmo exercício. Tá? Bom, aí esse exercício caiu nas Olimpíadas de Matemática, o BMAP, né? E ele diz o seguinte: uma caixa contém bolas brancas e pretas. Daniel retirou 60% das bolas. Observou que 55% dessas bolas eram brancas e devolveu todas as bolas para a caixa. Qual é a maior percentual possível de bolas brancas na caixa? Observe, 60%, né? Ele observou que dessas 60%, 55% eram brancas. Observa, 60% é 0,6, é o 0,60 pela transformação. 55% é 0,55. Como nós queremos 60% de 55, na verdade, então nós teríamos que 55 de 60% são bolas brancas, né? Então, multiplica 0,60 por 0,55, que seriam os nossos representantes aqui, né, da conversão que nós fizemos. Ou seja, isso daria 0,33. Ou seja, as bolas brancas retiradas equivalem a 33% do total de bolas, ou seja, 33% desse total. Ora, se foram retiradas 60% das bolas, ficaram nessa caixa 40%, que podem ser brancas. Ora, se 40% que estão lá podem ser brancas, então nós teríamos as 33% aqui do total com os 40% aqui, né, que ficaram, que podem ser brancas. Bom, isso é uma probabilidade, ou seja, se essas 40 forem realmente brancas, nós teríamos um somatório de 33 com 40, que nos daria 33%. Então, este é o maior percentual possível de bolas brancas na caixa. Bem, pessoal, essa é uma aula, né, para te clarear aí, para te dar uma luz com relação aos exercícios que você vai fazer. Desejo a todos aí bons estudos, né, caprichem que logo a gente estará de volta. Um abraço a todos.